Finalmente eu pude assistir Obsessão e eu venho aqui pra falar pra vocês que já temos o melhor filme de terror de 2026. Agora a briga é pelo segundo lugar, né? É claro, se vier algo que for ainda melhor que Obsessão, eu vou ficar muito feliz, mas por enquanto é a surpresa do ano. Obsessão, dirigido pelo Curry Baker, vem ali trazendo bastante boca a boca, né? Aquele filme de surpresa. Eu acho que o cinema de terror é um cinema que normalmente consegue trazer muitas boas surpresas, né? Porque a gente consegue lidar muito bem com histórias originais dentro do terror, enquanto outros gêneros parecem estar sempre valorizando cada vez mais franquias e continuações. O terror ele geralmente traz umas histórias originais, e eu acho que é onde os diretores eles se sentem muito à vontade para fazer um cinema mais inovador, o que não necessariamente seja uma grande reinvenção da roda, mas pelo menos contar histórias originais. E o Curry Baker, ele faz algo aqui que, cara, assim, se você for olhar o que é Obsessão, não é nem um filme, tipo, uma história que você nunca ouviu nada parecido, né? Aquela história do famoso desejo que vai sair pro lado errado, né? Que a pessoa faz um desejo, e esse desejo ele vai ser entregue de uma forma um pouco distorcida. Mas Obsessão é um filme que consegue trazer isso não apenas no sentido de que é muito bem filmado e muito bem atuado, como também aquele filme de terror que traz umas camadinhas mais profundas para conseguir fazer o espectador pensar um pouco sobre aquilo que ele está assistindo e fazer com que o filme ele fique vivo. Das conversas, da gente ficar ali pensando sobre como o filme é interessante, sobre como o filme ele consegue trazer um diálogo. E eu acho que isso é muito importante quando a gente tem filmes que sabem fazer esse discursinho sem se tornar um panfletinho raso, sabe? Porque tem muito filme que tenta trazer uma pauta que é relevante, mas acaba virando só um panfleto ali que não tem muita densidade, não tem muito conteúdo, enquanto outros, tipo Corra e O Homem Invisível, que são filmes que eu geralmente cito quando eu falo desse tipo de coisa, eles conseguem fazer algo que não é apenas um bom filme, um bom terror, mas também um bom comentário. Obsessão vai entrar nessa categoria, sabe? Obsessão vai entrar nesse hall de filmes de terror que sabe ter um bom comentário. Em paralelo, ele é um bom filme, e em paralelo, ele é um ótimo, um excelente filme de terror. Como eu falei, ele é um filme de uma premissa simples. A gente tem o Bear, interpretado pelo Michael Johnston, que ele é um cara apaixonado por uma amiga, né? Ele tem aquele amor de muito tempo, cerca de 7 anos que ele tem esse crush, ao qual ele não consegue se declarar de fato, que é na Nikki, interpretada pela Indy Navarrete. Ele não sabe chega nela, ele não sabe se declarar, ele acaba ali não sabendo como realmente sair e esboçar aquele sentimento que ele tem, então ele usa uma ferramenta mágica, ele usa um salgueiro do desejo, o que ele deseja que ela, a Nikki, ame ele acima de qualquer outra pessoa. É claro que a gente tem ali um filme onde as coisas vão sair do controle. Algo meio parecido com a Substância, né? Um produtinho, esse salgueiro, que ele cumpre exatamente o que promete. O problema é que o desejo, ele não é só um desejo todo errado, como ele acaba sendo aquele desejo que tem tudo para realmente não ser muito legal. É a partir daí que a Obsessão começa a trabalhar um terror, que é um terror que não é apenas um terror interessante por causa do medo que ele causa, né? Ele não é um filme de jump scare, mas realmente ele é um filme agoniante e que tem uma coisa assim da angústia construída muito em cima da atuação da Indy Navarrete, que é uma das melhores atuações do ano. E ó, vou dizer, se a gente estivesse falando do Oscar como uma premiação séria que realmente valoriza os atores que mais se destacaram, a gente estaria conversando seriamente sobre a possibilidade da Indy Navarrete ser indicada em melhor atriz, porque essa menina ela veio do nada, ela não prometeu nada, e ela foi, ó, direto pro hall das Scream Queens do terror, principalmente quando a gente olha pro terror dos últimos anos. Ela tem uma das melhores atuações do cinema recente. Eu vou realmente aqui elogiar muito ela. Eu estou obcecado por ela. Eu acho que Obsessão tem um título muito propício, porque, cara, desde que eu assisti esse filme, eu não consigo parar de pensar na atuação que ela tem. E, galera, é uma atuação realmente muito boa. E eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam de Obsessão, vocês curtiram esse filme, comenta aqui o que você achou, se você ainda não assistiu, comenta qual que é a sua expectativa, porque eu sei que é um filme que tá sendo muito falado por aí. Se você tá gostando desse vídeo, inclusive, já se inscreve no canal se você caiu de paraquedas, se você ainda não tá inscrito. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, né? Lançamentos no cinema, lançamentos nos streamings. Te peço também pra deixar aquele like, que vai fortalecer bastante o meu trabalho. Se você deixar um gostei, o YouTube vai entender que esse é um bom vídeo, vai entregar pra mais gente, você vai me ajudar pra caramba. E lembrando também que se você quiser trocar uma ideia mais direta comigo, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba tá aqui na tela e os links na descrição
do vídeo. E bora aí continuar falando de Obsessão, esse filme dirigido pelo Curry Baker, que se tornou a minha obsessão, porque é um filme que quanto mais eu penso, mais eu gosto. Eu saí do cinema com uma nota na minha cabeça, e aí até eu gravar esse vídeo, que demorou um pouquinho, essa nota foi subindo. E eu estou doido pra rever esse filme, eu tenho certeza que se eu rever, sabe, cara, é realmente um filme muito legal. Tá falando da Indy Navarrete como é uma atuação muito interessante, mas eu acho que existe toda uma questão da construção do terror que o Curry Baker ele faz aqui. Esse é um dos primeiros filmes do diretor que realmente tem uma grande repercussão, tem todo um lance dele ser um filme razoavelmente barato para ser feito e acabar conquistando muita presença, né, com o público curtir, reverberar esse filme e ele acabar fazendo uma bilheteria muito alta. E eu acho que todo o hype ao redor de Obsessão, ele é muito merecido, tá? Porque é um filme que, como eu falei, traz uma camada de horror muito bem construída. Eu gosto muito da forma como ele vai trabalhando a questão do desejo sair do lugar, mas também de toda a questão temática do filme, né? A questão como o filme trabalha o medo da mulher, o medo da presença ali da Nick, onde a grande ameaça para uma mulher, nesse caso, é simplesmente ser o crush de alguém, tá? Porque o Bear, ele faz aquele desejo, ele simplesmente chega e não deseja que ele tenha mais coragem, ele não deseja que ele seja um cara, sei lá, mais atraente, que ele saiba se comportar, que ele saiba falar com as mulheres, que ele saiba falar com a Nick, ter coragem de admitir o que ele sente. Ele deseja uma mudança nela. E a partir dessa mudança, a gente vai entrando num filme que ele vai brincando com outros tropos, né? Um filme que ele traz muitos tropos do filme de possessão. Então tem o lance do que tá acontecendo com a Nick, por que ela tá se comportando daquela forma, o que realmente afetou nela, mudou a cabeça dela, ela não existe mais, é outra pessoa, é outra criatura, e como isso vai afetando, é claro, não só o discernimento, mas as vidas ao redor do Bear, né? Porque o Bear é esse personagem que eu acho que é muito fácil, inclusive, odiar, tá? Porque assim, muita gente talvez vá se identificar com o Bear, e aí eu falo pra você, se você se identificou com o Bear, procure ajuda, porque ele não é o personagem para ser identificado. Obsessão, o título do filme, é muito mais sobre a obsessão que ele tem com a Nick do que a Nick, após o desejo, tem com ele. E o filme deixa isso muito claro através da mudança que ele vai fazendo na personagem da Nick e no comportamento do Bear, não só antes quanto depois desse desejo. Eu acho que um dos grandes pontos do filme é como o Bear, ele não é uma vítima, ele é um cabaço, tá? Porque assim, em mais de um momento, o filme deixa claro como o Bear, ele não é um cara que ele não é atraente, ele não é um cara que ele não tem como ficar com ninguém, ele poderia olhar melhor ao redor dele, ele tem mais de uma oportunidade de ficar com alguém, o filme deixa isso muito claro. Eu acho que desde o começo a gente tem pelo menos 3 outras mulheres no filme que demonstram um mínimo interesse pelo Bear. A gente tem ali uma garçonete no começo do filme, que ela fica encantada pela forma como ele se declara, como ele fala da Nick. A gente tem a garota da loja onde ele compra o salgueiro, que também dá uma flertadinha. E a gente tem a Sarah, que é uma outra personagem que tem todo uma subtrama ali, um desenvolvimento dessa personagem de uma forma que deixa claro que ela tem um certo interesse no Bear. Então é um lance do tipo assim, cara, se ele fosse um homem, um adulto minimamente funcional, ele conseguiria olhar ao redor dele e conseguiria ver que existem pessoas que gostam dele, que poderiam gostar dele assim de uma forma muito honesta, mas não, ele tem uma obsessão tão grande com a Nick que ele prefere fazer toda essa questão ali, de trabalhar toda essa questão de um pedido para uma entidade, um pedido para o universo que vai dar errado, do que ele realmente trabalhar, sei lá, a própria fobia social, a própria insegurança que ele tem. Porque até a própria Nick dá uma chance ali, eu sinto que ela dá uma chance dele falar o que ele sente e ele simplesmente é um grandíssimo cabaço. E é essa cabacice desse personagem que vai dar margem pro terror acontecer em Obsessão. E o Curry Baker, ele aproveita isso para trabalhar muito bem a questão do esvaziamento daquela figura da Nick. Em vários momentos o filme deixa claro como ela é uma pessoa legal, uma pessoa bondosa, uma pessoa inteligente. Assim, a gente entende porque o Bear gosta dela, porque ela é realmente uma pessoa muito gostável, muito amável, muito interessante, mas a partir do momento que tudo muda, a partir do momento que aquele desejo ele se torna a coisa mais importante do filme, a personagem ela é completamente esvaziada e o Curry Baker ele representa isso de uma forma muito boa através de um jogo de luz e sombras que, cara, é incrivelmente assustador. A gente vê ali a personagem meio que tomada por uma escuridão, e não eu tô falando isso de uma forma assim muito profunda, não, ele literalmente trabalha luz e sombra para fazer com que aquela personagem ela meio que se torne apenas uma casca, apenas um rascunho do que era a Nick no começo do filme. Em vários momentos isso vai dando uma sensação
muito angustiante, só que a cereja do bolo é a atuação da Indy Navarrete. Eu preciso realmente falar aqui como essa menina, ela tá incrível. O trabalho que ela faz ali de face acting, sabe? Tipo, que é literalmente mover os músculos da face pra transmitir dor, angústia, tristeza, alegria. Cara, e aí ela vai criando essa personagem que é meio psicótica, que é meio obcecada e que a gente se sente desconfortável às vezes até de estar olhando pra cara dela pela forma como ela está exercendo a sua presença no recinto. E ao mesmo tempo também ela tem um trabalho de voz muito legal, a forma como ela grita, a forma como ela se manifesta. Em vários momentos é assustador por si só. E é muito assustador porque a gente vê aquele desejo saindo do controle, a gente vê aquela situação fugindo do controle e a gente não sabe qual é o limite do que vai acontecer. Eu acho que o Curry Baker ele é muito efetivo em trabalhar essa sensação de que, cara, eu não sei como esse filme ele vai chegar. Eu não sei qual é o limite que o Curry Baker ele vai instituir aqui. Tem uma cena que é uma cena de uma festa de amigos, tem um jogo ali com uma galera. Cara, que cena angustiante, e é uma angústia, assim, é uma aflição que o Curry Baker constrói, que eu acho assim que você consegue ter muito medo desse filme, você consegue ficar muito assustado com a obsessão. Em nenhum momento o filme ele usa jump scare pra te deixar agoniado, pra te deixar assustado, sabe? Ele é um filme que te deixa assustado pela situação, pelo tema, pela forma como a gente sente a opressão e até o perigo exercido por causa de um personagem que ele é simplesmente um grandíssimo cabaço, sabe? Tipo, o cara dá vontade de socar. O Bear Michael Johnston também tá muito bem, porque ele é aquele personagem que ele consegue transmitir uma vulnerabilidade bem socável, assim, porque a gente não tem pena dele, a gente tem raiva dele durante o filme inteiro, pelo menos eu estou falando da minha experiência. E Obsessão realmente é esse filme que ele trabalha um horror de uma forma muito legal. Eu gosto muito do trabalho de fotografia, gosto muito do trabalho de som, mas principalmente da atuação da Indy Navarrete, que, cara, eu acho que vai ser uma das minhas atuações favoritas de 2026. E um filme que ele vai ser com certeza um dos meus favoritos de 2026 também. Até agora é o meu terror favorito. Então, para Obsessão, nota 9. É um filme que se junta à nova releitura da Múmia, né, que eu também tinha curtido bastante, e acaba tomando o posto de favorito do Casamento Sangrento, A Viúva, o Casamento Sangrento 2, que eu tinha curtido muito, mas assim, não tem como, Obsessão é o terror do ano, é o terror de 2026. Eu realmente amei esse filme, eu espero muito que vocês gostem também. E é isso, por enquanto, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.